escolhido por Deus, mas sem dinheiro. Você ora, você serve, e ainda assim as contas se acumulam. Me dê 45 segundos. Se isso não te ajudar, pode pular. Mas se ficar, vai descobrir os 3 motivos pelos quais suas finanças estão sendo atacadas. O único erro que vaza bênçãos e uma oração de rompimento no final. Fique, isso pode mudar o seu mês. Bem-vindo à Inspiração Divina, fé, cura e rompimentos semanais. Inscreva-se e ative o sininho. Comente amém e sua cidade se você está confiando em Jeová Jireh hoje. A falta financeira nem sempre é ausência. Muitas vezes é preparação divina. Eu sei que é difícil ouvir isso quando as contas estão empilhadas, as oportunidades parecem distantes e você se sente esquecido. Mas ouça, Deus não vai te deixar passar fome, Ele vai te fortalecer. Estar quebrado não é ser abandonado, é a forja que Deus usa. O mundo diz para correr atrás do dinheiro como se fosse o provedor supremo. Mas sua carteira é um campo de batalha. O inferno odeia sua colheita, o céu financia o seu chamado. Porque Deus é o provedor, não o real, não o dólar. Quando Israel peregrinava, não foi o ouro que o sustentou, foi o maná. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é treinamento de confiança vencendo a corrida por cheques. Cristo em primeiro lugar. Salmo 50, versículo 10 diz que ele é dono do gado em 1000 colinas. A demora não é negação, a espera é treinamento de peso para sua fé. Mestre ou mamon, quem assina suas decisões hoje? Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Deus permite a falta para arrancar orgulho, autossuficiência e ganância. Ele quer seus motivos puros antes de derramar bênçãos. Ele quer saber que quando o dinheiro chegar, você o usará para o reino e não para acumular. Imaturidade vaza a bênção, sabedoria tranca o cofre. Alguns de vocês ainda não foram abençoados porque não estão maduros o suficiente para segurar. Crie raízes antes de pedir chuva. O filho pródigo em Lucas 15 agarrou riqueza antes da sabedoria e perdeu tudo. Deus refina a mordomia no pouco antes de confiar no muito. Se isso está levantando seu peito, clique em curtir para que mais pessoas encontrem. Escute. Quando o dinheiro seca, o chamado fica alto o suficiente para ser seguido. O inimigo sabe que se você tivesse recursos, quebraria maldições, abençoaria outros e avançaria o reino. Então ele ataca suas finanças. Não confunda guerra com derrota. Sua luta prova sua importância. Efésios capítulo 6, versículo 12 nos lembra: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Se sua carteira está sob fogo, é porque o inferno teme o seu impacto. Não abandone a sala de aula de Deus, se forme nesta estação. Davi cuidou de ovelhas antes do trono. José enfrentou o poço e a prisão antes do palácio. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. A tribulação produz perseverança, a perseverança caráter e o caráter esperança. Isso não é destruição, é construção divina. Mãos vazias podem ser as luvas de segurança de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho precede a destruição. Riqueza sem maturidade pode virar prisão. Então, em misericórdia, Deus diz, ainda não. Ele está reorganizando prioridades. Propósito acima do lucro. Demora o ataque. O que está batendo mais forte em você? Comente abaixo. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. Menos ruído, mais propósito. Deus pode estar te empurrando para servir, ministrar ou se dedicar a missões além do dinheiro. E aqui está, Deus usa a falta para cultivar compaixão. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Ele nos consola em toda tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Se você já sentiu o medo de contas atrasadas, entende as lágrimas do outro. Ele molda generosidade em você para que quando a bênção vier, você compartilhe. Você é o quebrador de maldição. É por isso que a luta te encontrou. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição. Romper a pobreza, às vezes, significa suportá-la primeiro. Isso não é só sobre você, é sobre filhos, netos e gerações que virão. Não é o dinheiro, é o tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus faz tudo formoso em seu tempo. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Ainda que demore e espere, certamente virá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza do que se espera, a prova das coisas que não se veem.
Às vezes Deus diminui o orçamento para aumentar o gerente. Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A pobreza ensina mordomia, responsabilidade e contentamento. Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Dinheiro é missão, não medalha, vista propósito, não preço. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja a virada de ela em 4 batidas. Sucesso, queda, colapso, depois presença. Ela nasceu na sombra da pobreza. Determinada a quebrar o ciclo, estudou muito, orou mais ainda, e portas de bênção se abriram. Promoções, investimentos, sucesso transbordando. Mas a devoção enfraqueceu. As reuniões substituíram as manhãs com Deus. A igreja ficou atrás dos negócios. O dinheiro virou obsessão. O colapso veio, o casamento rachou, o império desmoronou. Mas nos escombros ela chorou, não por riqueza, mas por presença. E Deus a encontrou. As circunstâncias não mudaram da noite para o dia, mas o coração dela sim. Ela reconstruiu com humildade e fé. Aprendeu, a riqueza precisa te aproximar de Deus, nunca afastar. Qual parte da história de ela te marcou mais? Devoção se apagando, casamento em crise ou reconstrução? Comente a palavra que te atingiu. Antes da oração, lembre, estar quebrado não é ser abandonado, é a forja de Deus. Ele está quebrando correntes de materialismo e construindo confiança inabalável. Se isso te levantou, clique em curtir para que mais encontrem. Inscreva-se para orações semanais de rompimento. Comente amém se está confiando nele hoje. Envie para um amigo afogado em contas. Quebre o silêncio agora. Oração em 60 segundos. Depois o dia 1 do desafio de 7 dias de mordomia. Agora vamos orar. Pai Celestial, viemos humildes, firmados em Tuas promessas. Tu és Jeová Jiré, nosso provedor. Levantamos cada pessoa em luta financeira, Senhor. Que isso não seja derrota, mas preparação divina. Concede sabedoria, paz, clareza. Quebra toda corrente de escravidão financeira. Fortalece a mordomia. Constrói contentamento em Cristo e libera provisão no Teu tempo perfeito. Declaramos, Tu és a nossa fonte. Em nome de Jesus. Amém. Fique até o final, clique em orações de rompimento financeiro e comece hoje o dia 1 do desafio de 7 dias de mordomia. Mesmo nos lugares secos, o céu não está em silêncio. A espera é peso moldando você. Continue semeando fé, continue guardando esperança, continue caminhando. Volte para mais luz em sua jornada.